vemos aqui que o profeta Jeremias diz que o Senhor é a fonte de águas vivas. E nesta noite eu quero ministrar aos seus corações, aos nossos corações. Eu quero começar esse culto te fazendo uma pergunta: como está a sua adoração ao Senhor? Você tem deixado os problemas fazerem parte da sua rotina e te impedirem de adorar ao Senhor? Ou mesmo com as dificuldades, você continua adorando? Porque eu sei, e em todo lugar tem diversos tipos de adorações. Assim como uma fonte de água, escute aqui, irmãos, todo rio, todo mar, toda cachoeira, antes dela crescer, ela precisa sair de uma nascente, de uma fonte. E assim também é uma manifestação diante da presença do Senhor. Alguns reagem de uma forma mais forte, como mares revoltos, com ondas turbulentas. Aquele que gosta de marchar, de gritar, de rodar na presença do Senhor, não tem nada de errado quanto a isso. Eu, inclusive, gosto muito desse movimento. Tem outros que reagem de uma forma mais ou menos. De vez em quando levantam suas mãos, de vez em quando abrem as suas bocas para adorar. E tem outros que são como lagos, que adoram de uma forma mais parada, que ficam quietinhos, alguns choram, alguns dão glória bem baixinho, e não tem problema nenhum. Como eu disse, existem diversas águas e diversas maneiras de adorar diante da presença do Senhor. O problema não está na forma que você adora. O problema está na raiz da adoração. O problema não está na forma com que você se mexe, fala ou chora. O importante é saber se essa adoração, se essa água de mar, de cachoeira ou de lago, vem da fonte de água viva. Se vier essa sua adoração, a manifestação da sua adoração diante da presença do Senhor está correta. Nós vemos um exemplo de um homem que estava há 38 anos enfermo, num tanque chamado Betesda. Ele ficava ali, aquele lugar ali era um lugar de pessoas doentes, pessoas que tinham deficiências. Elas ficavam ali, observando a água daquele tanque. De tempo em tempo, vinha um anjo e movimentava aquela água. E aquele primeiro, ou aquela primeira pessoa, que chegava até esse tanque, até essa água, era curado ou curada completamente de toda a sua enfermidade. Porém, só o primeiro chegava ali e era curado. E aquele homem, certa vez, Jesus chegou diante daquele homem e disse para ele: tu queres ficar são? E ele, olhando para esse homem, que ele não sabia que era Jesus, ele respondeu: Senhor, não tem nenhum homem que me ajude, não tem nenhum homem que me leve até aquela água, não tem nenhum homem que me leve até aquele tanque, então eu não consigo ser curado. Às vezes, o Senhor Jesus está diante de você, mas você está olhando para a movimentação de um anjo. Às vezes, o Senhor Jesus já está diante da sua casa, diante da sua família, do seu casamento, ou diante da sua enfermidade, mas você está olhando a movimentação de um anjo. Você está esperando alguém fazer algo por você. E o Senhor está aqui nessa noite falando: se a água não vem da fonte que sou eu, como nós lemos em Jeremias, então não é a qualquer momento que salva, que cura e que liberta. Era necessário um anjo descer e uma pessoa era curada. Porém, quando a fonte é Jesus e você está diante da fonte da água certa, é a todo momento que há vida. Porque em João, no capítulo 4, também diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Quando é preciso, ele muda até a rota dele para te encontrar, para chegar na frente daquele que estava perdido, daquele que não sabia o que estava fazendo da sua vida. E naquele momento, os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar alimento. Jesus ficou sentado naquele poço, conhecido como Poço de Jacó. E veio uma mulher samaritana. Naquela época, os judeus não tinham relação, não se comunicavam com mulheres de Samaria, ou até homens samaritanos. E quando aquela mulher chega naquele poço, Jesus fala para ela: mulher,
dá-me de beber. Aquela mulher se espantou. Primeiro, ele era um judeu, não sabia que era Jesus que estava na frente dela. Quando ele pediu água a ela, ela falou. Ela começou a colocar empecilhos, ela ficou duvidosa, ela ficou receosa. E ela falou: como tu, homem judeu, me pede águas? Aí Jesus olha para ela e diz assim: se tu soubesses quem te pede água, você pediria a mim, e eu te daria água. E aquele que bebe da água que eu dou, dentro dele se faz uma fonte que jorra água para a vida eterna. E aquela mulher disse: por acaso você é maior do que Jacó? Você não tem nem o que tirar água desse poço. E como você fala que vai me dar água, que vai jorrar para a vida eterna? Por acaso você é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, que bebeu a água desse poço com os seus filhos, com os seus animais? Eu imagino Jesus pensando naquele momento: ah, mulher, se tu soubesse quem permitiu que Jacó escavasse esse poço, se tu soubesse quem deu vida à água que está dentro desse poço, se tu soubesse quem preservou a vida de Isaac naquele monte, ou melhor, se tu soubesse quem prometeu, quem deu a promessa da descendência a Abraão e cumpriu. Mas como ele é humilde, ele fala assim: aquele que beber dessa água aqui vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, dentro dele se fará uma fonte que jorrará vida eterna. Aleluia. Aquela mulher começou a achar estranho. E como vocês já conhecem, e eu preciso ganhar tempo, Jesus manda ela chamar o marido. Ela diz que ela não tem marido. E Jesus fala: disses bem, porque os 5 que você já teve não eram seus, o que você tem agora também não é teu. Ela reconheceu que estava diante de um profeta, que não conhecia a vida dela, mas estava falando algo que era verdade. Então ela reconhece isso e pergunta: Senhor, nós aqui da cidade de Sicar, de Samaria, nossos pais diziam que a verdadeira adoração era daqui desses montes. Porém, vocês judeus dizem que a verdadeira adoração, o lugar certo de adorar, deve ser lá em Jerusalém. E onde é o verdadeiro lugar, Jesus? E Jesus responde a ela: minha filha, a hora está vindo, ou melhor, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores me adorarão, ou o adorarão, em espírito e em verdade. Então não é aqui nesses montes e nem em Jerusalém. É onde então, Gabriel? É onde você estiver. E se Jesus disse a ela que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, é porque tem quem o adore na carne. Tem quem o adore, como eu falei, não importa a manifestação, a sua manifestação diante da presença de Deus. Mas tem gente que adora só porque o irmão do lado está adorando. Ou tem gente que deixa de adorar só porque o irmão que está do lado está quieto. Porém, os verdadeiros adoradores adoram onde estiver e sem precisar ver sinais e sem precisar sentir nada. Porque se você adora o Senhor depois que você sente, você está o adorando de acordo com o que Ele pode fazer por você. Mas aqueles que são verdadeiros adoram antes para sentir depois. E Ele diz assim: e Ele procura tais adoradores. Perceba que adoradores o Senhor procura, Ele não levanta. O Senhor levanta pastores, levanta presbíteros, diáconos, ministério de louvor, pregadores, obreiros. Ele levanta, Ele determina funções. Porém, adoradores Ele não levanta, Ele procura. E como que acha? Nem no monte em Samaria e nem em Jerusalém. Ele acha verdadeiros adoradores onde você estiver e estiver disposto a adorar o nome dele. E o melhor dessa palavra é que quando aquela mulher termina de conversar com Jesus, a Bíblia diz que ela larga o seu cântaro. A mulher tinha ido buscar água para levar para a sua família, para levar para a sua casa ou para a sua cidade. Porém, aquela mulher larga o seu cântaro. Então isso que eu acabei de dizer aos irmãos é verdade, porque dentro dela se fez uma fonte
que vai jorrar água para a vida eterna. Ela chegou ali com uma sede física, uma sede real, mas foi embora completamente saciada, porque a água que ela foi buscar, ela largou e voltou correndo para a sua cidade para testemunhar. Eu também quero dizer aqui aos irmãos que você não deve deixar ninguém acabar ou apagar a sua adoração ao Senhor. Por quê? Você lembra de Davi? A arca do Senhor, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estava fora de Israel há muito tempo. E Davi foi com seus homens buscar aquela arca. E quando ele volta, retorna para Jerusalém, vem aquele exército, vem a arca do Senhor, e vem Davi dançando diante da arca. Porém, Mical diz assim, ela repreende primeiro Davi no coração dela, porque ele viu que ele estava dançando, e ela diz depois para ele: você é o rei? Você vai dar esse testemunho diante desse povo? Você é o rei dançando como um vadio qualquer? E Davi responde: eu estou diante do meu rei. Eu estou diante do rei que me chamou. Não foi como Saul me levantou, mas eu estou diante daquele que realmente me levantou, me pôs como rei, que me ungiu. Então, quanto mais desprezível for diante da presença do rei, eu vou fazer o que Davi queria dizer ali. Eu sou rei de um povo, eu mando, eles obedecem, eu falo, eles fazem, eu tenho riquezas, eu tenho coroa, eu tenho vestimentas reais, porém eu só sou rei enquanto o rei dos reis não chega, porque quando ele chega, eu não sou mais rei. Eu abro mão da minha coroa, eu abro mão das minhas vestes reais, eu tiro a minha roupa de rei, eu tiro a minha coroa, eu paro de dar ordem, eu deixo tudo como está, eu esqueço o meu redor, diante da arca, diante da presença do Senhor, eu só adoro. Eu não preciso mostrar quem eu sou rei, enquanto o rei dos reis não chega, porque quando ele chega, eu também viro servo. Diante da presença do rei, eu sou verdadeiro adorador. Eu abro mão da minha posição, eu abro mão do que eu sou diante das pessoas, diante da população, e eu simplesmente adoro. Perceba que Mical era mulher de Davi. Muitas das vezes o que vai impedir a sua adoração está perto de você. Às vezes está dentro da sua casa. Gabriel, você está pregando contra a família? Claro que não, jamais faria isso. O que eu estou querendo dizer aqui, que às vezes quem deveria te apoiar está do seu lado, mas não te apoia. Seja o seu marido, seja a sua mulher, seja um amigo, seja o seu parceiro de trabalho, que te chama para fazer qualquer outra coisa, menos dançar diante da presença do rei. Te chama para fazer qualquer outra coisa. Mas você, que às vezes tem um amigo que não está na presença do rei, às vezes até dentro da sua casa o familiar não está na presença do rei, continue orando pela vida dele, mas não deixe ele que está fora da presença do rei te impedir de dançar e de adorar e de manifestar a sua adoração diante da presença de Deus. Porque Mical repreendeu Davi, e Davi ensinou Mical: diante da presença desse, eu faço quanto mais desprezível for. Quanto mais eu abro mão de mim, assim é melhor. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê o coração, aquilo que está dentro. O homem olha a aparência, mas Deus vê o íntimo e o coração. Então Davi dançou diante da presença do rei. E eu vou te dar mais um exemplo. Você que está aqui, você tem mão para levantar, você tem boca para dar glória. Se você quiser, você levanta. Se você quiser, você continua sentado. Como eu falei, você adora da sua forma. O importante é que essa adoração tem que vir da fonte de águas vivas, que é o Senhor dos Exércitos. Eu vou te dar mais um exemplo na Bíblia. Maria veio visitar sua irmã Isabel. Ela estava com Jesus dentro da barriga. E a Bíblia diz que João Batista estava na barriga de Isabel. E ele já tinha 6 meses. E Jesus tinha apenas alguns dias. Porque João era mais velho 6 meses. Em diferença a Jesus. Então vem Isabel de um lado com João na barriga. E vem Jesus do outro. E vem Maria do outro com Jesus na barriga.
com apenas alguns dias. Você que é mais inteligente que eu, ou você que trabalha na área da saúde, você sabe que alguns dias de vida, o feto ainda não está formado. É apenas uma poeirinha, ou é apenas um grão, como dizem, de feijão. Vocês que são pais, vocês sabem melhores do que eu. Então Jesus era apenas um pequeno grão, uma pequena poeirinha de vida. E João, na barriga de Isabel, já tinha 6 meses. Porém, quando Maria chega com Jesus na barriga, a Bíblia diz que aquele que estava dentro de Isabel começa a saltar de alegria. Perceba que tem gente que do lado de fora está impedindo você de adorar diante da presença de Deus, enquanto tem outro que ainda nem saiu da barriga e já está saltando de alegria. Então como é que você está diante da presença de Deus? Tem um que é rei, tem dinheiro, tem vestimentas reais, manda e obedece, mas mesmo assim ele abre mão e adora. Mas tem gente que está do seu lado, que está na sua casa e quer te repreender. E aquele que ainda não viu a face de Jesus, ainda não experimentou, ainda nem saiu da barriga, ainda não tem boca, ainda não pode dar glória, ainda não tem boca para dar glória, ainda não tem braço para levantar, ainda não tem perna para pisar nesse chão e marchar, e saltar, e rodar, e pular, mas dentro da barriga ele já está assim. Eu não preciso ver, eu preciso apenas sentir. Então deixa os que estão fora tentarem parar a sua adoração. Eu que ainda estou aqui dentro, eu vou adorar, não quero saber quem está lá fora. Se é Jesus que está vindo diante de mim, eu vou adorar. Por mais que eu não tenha boca, eu vou dançar. Por mais que eu ainda não possa pisar nesse chão, eu vou pisar dentro da barriga da minha mãe. Mas a única coisa que não pode acontecer é Jesus estar diante de você e você não fazer nada para honrar, glorificar e exaltar o nome dele. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui para Jesus nessa noite? Eu estou sentindo Jesus aqui. E como Jesus tinha alguns dias dentro da barriga da mãe dele, e João já tinha 6 meses, e João já testificava que aquele era Deus, porque depois Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres e o fruto do seu ventre. É porque só a presença de Jesus já te confirma que é Ele que está ali, e você sente que é Ele que está ali diante de você. E como Jesus, com apenas alguns dias, João já reconhece isso. João era mais velho na forma humana, dentro da barriga de Isabel. Porém Jesus já era mais velho que ele há muito tempo. João era mais velho do que Jesus, mas Jesus, como Deus, já era mais velho do que João há muito tempo. Porque lá em João 1 diz assim: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava na fundação do mundo, ele criou todas as coisas. Então ele veio aqui na terra em forma humana para levar o meu e o seu pecado. É estranho pensar, né? João, a Bíblia diz que João era 6 meses mais velho que João Batista. Porém Jesus, como Deus, já era mais velho que ele há muito tempo. João era 6 meses mais velho do que Jesus na barriga da mãe dele. Porém foi Deus que deu a vida à mãe dele, foi Deus que deu a vida a Zacarias para gerar em João. Então Jesus, antes de você pensar qualquer coisa, Ele já sabe o que você pensa, Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe o que você é. Porque em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele começa dizendo: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então antes dele colocar João na barriga de Isabel para ser mais velho que ele, na forma humana, ele já conhecia João e deu vida a João. E as nações eu te dei por profeta. Eu estou sentindo Jesus aqui. Então não deixe ninguém parar, tentar impedir a sua adoração. Agora eu quero que você se desligue da terra e comece a imaginar o céu. João diz que a mente humana não consegue imaginar, não consegue olhar, não consegue entender como é o céu, de tão maravilhoso que é. Mas a nossa Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ao redor do trono de Deus tem serafins. O que são serafins? Qual o significado de serafim? Anjo de fogo, mas é um fogo que não se apaga. Aquele que tem fogo que não se apaga, está diante do trono de Deus, está dizendo assim, ó: santo, santo, santo
santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ele tem fogo que não se apaga, e mesmo assim ele está adorando de eternidade a eternidade. E tem gente que está aqui na terra, eu e você que ainda não estamos na glória, mas nós queremos ir para lá. Às vezes a gente sente a presença de Deus, mas não consegue adorar. A gente fala, eu vou esperar o fogo descer na igreja para adorar. Enquanto tem um que tem o fogo, está diante do trono de Deus, tem fogo que não se apaga, está adorando de eternidade a eternidade. Tem um que tem o fogo que não apaga, não consome, mas não abre mão de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E perceba, a Bíblia diz que os serafins não olham para o trono e não dizem para Deus que Ele é santo. Porque você não precisa dizer para Deus que Ele é santo, porque Ele já sabe que Ele é santo. Ele é a própria santidade, e é Ele que santifica todas as coisas. A Bíblia diz que os serafins dizem uns aos outros. O que eu entendo com isso? Se eles dizem uns aos outros, eu imagino eles assim na glória, diante do trono de Deus. Meu corpo pega fogo, eu consigo voar aqui, mas eu não consigo me acostumar com essa presença. E você que está quieto do meu lado aí, olha só, você está diante da presença de Deus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Perceba que eles estão diante de Deus, mas eles estão dizendo um ao outro. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você é aquele serafim que está incentivando a quem está do seu lado a adorar? Ou você é aquele que está precisando de uma pessoa que te incentive a adorar o Senhor Jesus? Se você é aquele que está incentivando, continue dizendo que Ele é santo, só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta. Mas se você é aquele que está precisando de um incentivo, o Senhor me trouxe aqui nesta noite. O pastor me deu essa autoridade para dizer para a sua vida: Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Só Ele cura, só Ele salva e só Ele liberta. Abra mão dos seus pecados, que Ele bota dentro de você uma fonte, como fez com aquela mulher de Samaria, que vai jorrar água para a vida eterna. E perceba que esses serafins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem seus rostos, com 2 eles cobrem seus pés, e com 2 eles voam. O que a gente pode entender com isso? Com 2 asas eles cobrem seus rostos. Eu imagino eles pensando assim: eu estou diante do Senhor, mas eu não sou digno de olhar para Ele, então eu vou tapar o meu rosto. Eu estou diante do Senhor, mas eu não sou digno de pisar no lugar que Ele pisa, então eu vou tapar os meus pés. Mas com 2 asas eles voam. Por mais que você não mereça ver, por mais que você não mereça pisar, Ele te dá liberdade para voar. E os serafins, com essa liberdade, não usa para usar drogas, não usa para atrair sua esposa, o seu marido, não usa para causar rebelião na igreja, não usa para difamar o seu irmão, não usa para trazer contenda. Eles usam a liberdade que Deus dá para ele, e assim como Deus dá a nossa, conhecido como livre-arbítrio, é para a gente adorar. Então imagina os serafins: eu tenho fogo que não se apaga dentro de mim, eu estou diante do Senhor. Eu tenho asas para tapar o meu rosto, porque eu não sou digno de ver. Eu tenho asas para tapar os meus pés, que eu não sou digno de pisar. Mas com 2 Ele me dá liberdade, e essa liberdade eu não vou usar para fazer coisas erradas. Se você está fazendo, se arrependa, porque Ele está aqui e pode curar. Ele já te perdoou, Ele já levou os seus pecados naquela cruz. E os serafins estão adorando, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E isso não é só enquanto a gente está no culto, é de eternidade a eternidade. Eles não se cansam de adorar. E eu vou continuar. Em Apocalipse 4, a Bíblia diz que diante do trono de Deus tem 24 anciãos. Eles estão sentados em suas cadeiras diante da glória do Senhor. Eles têm coroa de ouro na cabeça, eles têm roupas bonitas, brancas, eles têm cadeiras. Pense comigo que é tudo que um homem quer. Tem roupa boa, às vezes roupa de marca, roupa de grife, ou a vaidade que pode simbolizar. Tem coroa de ouro, riqueza. Também tem cadeira, tem posição. Diante
diante do trono de Deus ainda, para melhorar isso aqui. Mas mesmo assim, sabe o que eles fazem? A minha Bíblia diz, e a sua também, depois você pode conferir lá. Eles levantam da cadeira deles, eles se prostram diante do Senhor, eles tiram a sua coroa de ouro, jogam a coroa e dizem assim: digno és de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, pois tu criaste todas as coisas. Perceba que eles têm roupas, eles têm riquezas, coroas de ouro, eles têm lugar. Quantos de nós, às vezes, por vaidade, não espera uma posição, não quer uma cadeira, às vezes quer derrubar até o irmão, quer atrapalhar uma pessoa para chegar no seu lugar? Não faça isso, porque tudo tem o tempo de Deus, e nem todo mundo vai sentar em determinadas cadeiras. Uns o Senhor chamou para profeta, outros para mestres, outros para pastores, outros para pregadores, alguns para cantores, outros para profetas. Eles têm isso tudo, mas eles abrem mão. Eles estão diante da glória do Senhor, eles abrem mão disso tudo só para adorar, e dizem: digno és de receber toda a glória, de receber toda a honra e de receber todo o poder, pois tu criaste todas as coisas. A Bíblia também diz que também diante do trono de glória do Senhor tem 4 seres, um como um cordeiro, um com rosto humano, um com rosto de águia e outro com rosto de leão. Esses seres têm asas com olhos por dentro e por fora, olhos que tudo veem, que a Bíblia diz. Eles estão diante do trono do Senhor, mas eles também estão adorando. Eles não estão só protegendo, até porque Deus não precisa de proteção nenhuma, é Ele que nos protege. E esses seres estão assim: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que foi, é aquele que é e é aquele que há de vir. Esses seres que estão diante do trono de Deus têm posição, têm roupa, tem coroa de ouro, tem riqueza, tem fogo que não se apaga. Tem gente que diz assim: eu vou esperar o fogo descer para adorar, eu vou esperar aquele pregador que faz o fogo descer, eu vou esperar aquele cantor, aquela cantora que faz o fogo descer. E por acaso o homem pode fazer algum fogo descer? Ah, mas você vai falar que Elias fez. Elias orou, mas quem fez o fogo descer foi o Senhor, e foi para cumprir um propósito. Então, se Elias orou, Deus fez o fogo cair do céu, foi para a honra e glória do Senhor, porque provou que só Ele era Deus e não Baal. Então você está aqui nessa noite, às vezes você não está fazendo a mesma oração que Elias, pedindo para Deus consumir o sacrifício, porque o sacrifício foi o cordeiro que já foi para a cruz, já morreu e ressuscitou por nós para nos dar vida. De repente você não está pedindo fogo para queimar aquele sacrifício, mas você pode pedir para Ele entrar na sua casa, para Ele entrar na sua vida, para Ele entrar na sua família. O Senhor responde com fogo. E qual é a oração que você quer fazer para o Senhor aqui nesta noite? Ele pode mandar o fogo que vai curar a sua alma, Ele pode mandar o fogo que vai restaurar a sua casa, Ele pode mandar o fogo que vai curar as suas enfermidades. E uma coisa eu tenho certeza, irmãos: toda vez que Jesus chegava em determinado local, não ficava do mesmo jeito. Eu não vejo na Bíblia dizendo: o Senhor chegou ali e nada aconteceu. Pelo contrário, eu vi uma mulher que há 12 anos tinha hemorragia, ela sangrava, tocou apenas na orla do seu manto e foi curada. Eu via esse homem que estava há 38 anos enfermo, no tanque de Betesda. Jesus chegou diante dele, ele levantou e foi embora andando. Eu vi cego enxergar. Eu li aqui na palavra: surdo ouviu, cego enxergou, paralítico andou. Ele mandou fogo, consumiu o sacrifício no altar. E você acha mesmo que Ele não pode atender a sua oração? Você acha mesmo que Ele não pode curar a enfermidade que está no seu corpo? Você acha mesmo que Ele não pode entrar na sua casa, no seu casamento e restaurar tudo que está quebrado? Então esse é o momento agora de você pedir a Ele: Senhor, assim como Elias orou, assim como tantos profetas, tantos homens e mulheres de Deus, também como muitos pecadores
oro para ti aqui nesse momento. E eu vou te dar 1 minuto, é você e o Senhor agora. Você pode não concordar em algumas coisas que eu falo, mas se eu estou pregando o que está na palavra, é a verdade, você tem que aceitar. A Bíblia diz que ele não é um caminho. Se dissesse que ele é um caminho, é porque tem outros. Ele é o caminho. Se dissesse que ele era uma verdade, é porque existem outras. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. E só nele é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. No capítulo, em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no verso 22, no capítulo 20 em geral, vai contar que Josafá, o rei de Judá, estava sendo ameaçado pelos moabitas, os amonitas e os povos do Monte Seir. E eles estavam vindo pelejar contra Josafá e o povo de Israel. Josafá orou, fez jejum, clamou ao Senhor. E um profeta foi usado para dar estratégia. E olha isso aqui, irmãos. A Bíblia é linda. Isso aqui é ruim, mas isso aqui é bom. Isso aqui é perfeito. E olha o que a palavra diz, não sou eu. Que diante daquele exército, aqueles 3 povos estavam diante do povo de Israel, de Josafá e seu exército. E Josafá colocou na frente do exército dele para guerrear ministros de louvores, ministros de adoração. Pensa aqui comigo, naquele tempo era flecha, carruagens, lanças, espadas. Como que tem 3 exércitos unidos para te destruir, você olhando eles do outro lado, e você, ao invés de colocar os seus melhores soldados com equipamentos de guerra à frente, você vai colocar adoradores, você vai colocar pessoas para glorificar, honrar e exaltar o nome do Senhor. Mas olha o que aconteceu, eu vou ler aqui na palavra. No capítulo 20, vou ler a partir do 20. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade. Esses cantores iriam à frente do exército, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ler o verso 22 e eu termino aqui. E quando eles começaram a cantar e a louvar o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do Monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. O 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os habitantes do Monte Seir. Vieram 3 povos diante de Josafá e seu exército, enquanto tinham ministros de louvores, adoradores à frente desse exército. Um começou a atacar o outro, e primeiro os moabitas se uniram com os amonitas e mataram os povos do Monte Seir. E depois os amonitas brigaram com os moabitas, e eles mesmos se mataram. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do Monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do Monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. Enquanto se juntam, enquanto o exército se levanta para acabar com a sua vida, para destruir seu casamento, para acabar com a sua casa,
Não guerreie de volta. Apenas vá de frente, louvando ao Senhor. Vá adorando ao Senhor. Porque a Bíblia diz, enquanto eles louvavam a beleza da santidade, louvavam o nome do Senhor, eles mesmos se mataram. E termina dizendo ali, no final eram apenas corpos caídos. Eles não precisaram lutar espada com espada, lança com lança, carruagem com carruagem. Eles só adoraram e o Senhor resolveu. Eles só adoraram e o Senhor pelejou por eles. Eles só adoraram e o Senhor lutou, matou, livrou. Enquanto estão tentando se levantar contra ti, enquanto o exército vem contra ti, eu lembro de Davi dizendo a Golias: você vem contra mim com espadas, lanças, escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Estão vindo contra ti de todas as formas. O inimigo está se levantando, mas não responda, não brigue de volta, ignore e continue louvando, adorando e colocando o Senhor para pelejar por você, porque o nome não mente. Não é simplesmente o Senhor, é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos.